É importante que se entenda que o sentido da vida existe e não cessa de existir, mesmo que você não o encontre. Estamos aqui para mais um vídeo para as nossas reflexões acerca do homem, e a temática do nosso trabalho hoje será sobre a família. É uma temática que está sendo desenvolvida também lá no Instagram, como foi a temática do abuso sexual, e para vocês que nos acompanham somente aqui no YouTube, para poderem também participar dessa reflexão, a gente está postando de maneira mais sintética essa temática aqui sobre a família. Não trabalharemos a família como uma instituição falida, né? Um conceito que foi colocado já lá na década de 80 para fazer referência ao fato que a família, tal como ela andava se organizando, pai, mãe, filhos e seus valores ali sendo vividos apontando para uma missão, isso aí já não se adequava mais, já não se adequa mais a esses novos vínculos afetivos e ditos familiares da pós-modernidade. Gente, aqui a família vai ser considerada como uma instituição sagrada, ou seja, há algo na família, nessa organização, que expressa uma realidade muito bonita, inclusive onde tudo começa para nós. Quando nós nascemos, a família já estava lá. Quando nós nascemos, inclusive, nascemos porque algo na organização dessa família possibilita para nós, quase que como um fundamento que possibilita o nosso existir aqui nessa terra. É como se nós tivéssemos, inclusive, uma dívida com a nossa vida, uma dívida moral, que algo nos foi dado a partir dessa instituição sagrada. A vida. Tudo começa ali. Todos nós temos um pai e temos uma mãe. No Brasil, são mais de 1 milhão de uniões civis acontecendo todos os anos. Um terço desse número, de 300 a 340 mil uniões, elas acabam em divórcio. O número expressivo desses divórcios acontece no momento onde o casal tem filhos pequenos. A média de idade do brasileiro, do homem, quando casa, está em torno de 30 a 32 anos, e das mulheres de 28 a 30 anos. O tempo médio de um casamento aqui no Brasil está em torno de somente 13 a 14 anos. Esse número já foi um pouquinho mais alto. Lá em 2014, 2015 estava em 17. Mas considerando que nós estamos falando de algo sagrado, ainda é um número muito pequeno. É como se dissesse, a tolerância que os casais brasileiros têm para manter os seus vínculos dentro de um casamento está em torno, atualmente, de somente 13 a 14 anos. Isso aponta diretamente para o fato seguinte: existe hoje em dia classificações a respeito da família. Só para citar alguns exemplos, temos aí como classificação família tradicional, família matrimonial, família informal, família monoparental, família anaparental, família unipessoal, família reconstituída, família eudemonista. Olha quantas classificações! E quando a gente pega o fundamento, o eixo do motivo de tantas classificações, isso nada mais é do que quando nós pegamos a família na sua originalidade, pai, mãe e filhos, e todos os valores ali necessários a serem vividos, e pegam-se essa organização objetiva, sagrada, e a gente vai particionando. Então, se eu estou casado e resolvo o divórcio, e resolvo me separar, e vou viver sozinho com meu filho, pronto, eu sou família, é uma família monoparental, uma família formada somente pelo pai e pelo filho. Se de repente eu resolvo abandonar os filhos, o casal resolve abandonar os filhos, pronto, os filhos já tendo idade suficiente para ficar sozinhos, pronto, é uma família, porque ali é classificada como família anaparental. Então vocês percebem que por detrás de cada classificação existe um esforço de nós pegarmos a família na sua origem
particioná-la, colocá-la em trapos, e em cada pedacinho daquilo que sobra dessa família, a gente classifica e começa a entender que é o meu direito viver em cima dessa convenção. Porque já que família é simplesmente a união entre pessoas que estabelecem um laço afetivo, eu vou criando o meu modo de viver a família como eu bem entender. Vamos lembrar o seguinte, a família, ela não é uma convenção. Para aqueles que têm a vocação familiar, tenha consciência de que a família é algo que foi dado como missão, é um compromisso. É algo que me é dado, mas que não é meu enquanto propriedade. Como um relógio é meu, como um computador é meu, como um celular é meu. A família é uma missão. E falar de missão significa então que esse conjunto de pessoas que ali formam essa instituição sagrada chamada família, todos ali têm uma função que vai cooperar para o bem daquilo que não é nosso. Nós temos que ter essa ideia de que somos fiéis depositários de algo que nos pertence enquanto atribuição, enquanto responsabilidade. Porque é missão, porque é dever, porque é responsabilidade sagrada. Então, eu, na minha função de pai, é importante que eu compreenda que a função de pai, o pai não é só aquele que está ali para colocar dinheiro em casa. A função do pai é uma função da palavra, é uma função da coragem, uma função do desenvolvimento das virtudes, de aprender a colocar as disciplinas, a ser uma autoridade que está ali para servir. Perante a família, todos nós os membros que compõem essa instituição, somos servos. E temos uma função. A do pai é essa. Não temos medo de ter a coragem de abraçar, nós os pais, essa nossa função. Da palavra, do provimento, da coragem, de dar à família o suporte, de ser o cajado. À mulher toda a organização afetiva da casa, da importância desse trabalho doméstico, e não coloco o doméstico aqui como cozinha, doméstico aquilo que compõe a presença da mulher para dar a garantia de uma base afetiva e organizada para que aquele filho, para que aquele esposo tenha a base sólida, onde ele possa repousar, onde ele possa colocar todas as suas atribuições. Aos filhos, né? Vamos lembrar, pai e mãe não são projetos de vida para filho, ao contrário, o filho foi projeto de vida para nós. A função do filho, inicialmente, é lembrar a decisão que nós tomamos nessa missão. É claro que o filho tem uma função, e inicialmente para o próprio bem dele, nós já fomos filhos e sabemos disso, a importância da humildade, da obediência e do bom desenvolvimento da confiança. São bases sólidas que vão garantir a nós um bom desenvolvimento posterior da nossa identidade, da nossa condição virtuosa, enfim, para sermos bons homens e mulheres continuadores dessa missão chamada família e que vem da família. Então, quando nós pensamos a família, a gente às vezes fica muito distraído somente naquilo que há de mais periférico nessa dimensão tão bela. Às vezes um atrito, um conflito entre marido e mulher, pela dificuldade de lidar com diferenças, porque somos de naturezas tão diferentes, a natureza masculina é diferente da natureza feminina, apesar de obterem igual dignidade. Mas às vezes temos dificuldade de exercer a nossa cumplicidade. Não conseguimos cooperar um com o outro. E às vezes ficamos competindo demais com as nossas funções. Quem que está certo, quem que está errado? Gente, na verdade, quando nós temos essa noção de que dentro da família eu exerço uma função que não é uma coisa da minha cabeça, é uma coisa que para aqueles que têm o privilégio de ter uma estrutura familiar adequada, que de geração em geração teve a oportunidade de ver como é bonito, que a geração vai crescendo, se tornando cada vez mais forte, quando são famílias marcadas pelos valores, quando é uma família que
abraça o fato de que é uma coisa sagrada e que estamos ali para cuidar, para zelar, porque é a única garantia que temos para ser o que somos. Se nós ficamos muito distraídos somente nas dificuldades, ou seja, não existe família perfeita, é claro que nós vamos ter as nossas dificuldades, mas precisamos transcender a elas. Enxergar o outro também como aquele que detém uma função e eu estou ali para cooperar. Às vezes, uma família tem dificuldade com os filhos e vai lá a mãe, que é o primeiro acesso do filho, né? E vai tentar conversar e as coisas não se resolvem. E a mãe e o pai, cooperando com essa mãe, entra com a palavra, com aquela função educadora de pai, para colocar os limites, ensinar o filho a obediência, a saber ouvir. Às vezes, o que está acontecendo é que um casal descobre que é uma diferença que marca a dificuldade de termos um comportamento comum nas nossas ações. Está muito diferente a forma como que a gente está agindo perante as dificuldades dentro de casa, às vezes até um com o outro. Às vezes o que está faltando para nós é a humildade de aprender a ceder. Porque às vezes o pai, que é mais racional, precisa ceder à paciência, precisa ceder aos afetos, ao carinho. Prática tão bonita que a mãe desenvolve com tanta maestria, e às vezes o contrário, a mãe ter a maturidade de às vezes entender que aquele momento exige uma postura mais forte. Então quando o casal tem essa cumplicidade, não está ali para competir, está ali todos nós participando dentro de uma mesma situação e, enfim, estamos no mesmo barco. Então, ou nós encontramos a direção a seguir, ou vai todo mundo afundar. Por isso é tão importante nós partirmos desse ponto. Nós somos fiéis escudeiros dessa instituição sagrada que cabe a nós, em nossas vocações, aprendermos a zelar por ela, a sermos fiéis defensores dos valores familiares, de tratar da família como aquilo que ela é, ou seja, uma instituição sagrada. Então é uma breve reflexão, vão nos acompanhando, a gente se vê num próximo vídeo.